Sport 10 de hoje trazendo uma live, aliás, um pedacinho da live que foi ao ar com o sensei Sandro Marcelo dos Santos, Quinto Dan. Uma live que falou da inclusão para pessoas com deficiência. Ele faz um trabalho maravilhoso junto a esse pessoal e hoje a gente tem a oportunidade de ficar sabendo um pouquinho desse trabalho, um pouquinho dessa importância através desse programa, dessa matéria que vai ao ar de forma inédita aqui no Sport 10. Lembrando que é só um pedacinho, a live na íntegra você também encontra nos nossos canais aí, tá bom? Assista aí então mais essa matéria do Sport 10. E vamos lá começar com o nosso tema, que eu vou estar conversando com vocês hoje sobre a inclusão de pessoas com deficiência no judô. Nós temos aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que ela, dentro da sua ideia total, ela fala que todos são iguais perante a lei, sem qualquer discriminação, têm direito igual de proteção à lei, direito de proteção, proteção contra qualquer discriminação, né, e tudo que a gente precisa estar valorizando, né, na condição da pessoa com deficiência. E a gente percebe que antes, né, dessas declarações, antes desses movimentos, né, que buscavam os direitos dessas pessoas, né, que precisariam de estudar, precisariam do lazer, precisariam dos tratamentos, das fisioterapias, tudo, né, tudo isso foi numa crescente e evoluindo, né? As pessoas nascidas com alguma deficiência ou que adquiriam essa deficiência depois do nascimento, elas eram rejeitadas pela sociedade, né? E eram excluídas do convívio social. Isso, inclusive, as próprias famílias, que elas, de uma certa forma, deixavam, né, essas pessoas, essas crianças, às vezes, né? E até na fase adulta, eles ficavam excluídos do convívio, ficavam isolados, né? Tinha a questão de repente, não tinha o preparo para estar recebendo eles nas escolas, estar recebendo eles aí, e até assim, a questão do bullying, né? Hoje a gente fala muito de bullying, isso existia há muito tempo, né? Uma coisa muito complicada. Então, essas pessoas ficaram muito tempo sem esses serviços, né? De toda essa questão, de repente, de fazer uma fisioterapia, de estar estudando, de estar se desenvolvendo, né? E então, a gente realmente tem muita coisa para comemorar, mas, ao mesmo tempo, precisamos melhorar vários aspectos, né? Porque, realmente, não pode ficar só no papel ou só na lei, e também a gente não vai ficar aí, nosso papel como professor aqui não é de fiscalizar isso, mas sim de fazer essa inclusão no nosso espaço, né, na nossa família, com os nossos alunos e no nosso dojo. A gente fazer essa inclusão aí, tá? Para atender essas pessoas também que têm esse direito. A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ela fala que não é o limite individual que determina a deficiência, mas sim as barreiras existentes nos espaços, no meio físico, no transporte, na informação, na comunicação e nos serviços, tá? E nós, aqui do judô, do esporte, né, em si, nós estamos aqui, nós nos enquadramos nesses serviços também, tá? A pessoa com deficiência tem todos os direitos, como devem ter todos os seres humanos. E na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, todo esse movimento, né, foi criado uma fala assim que ela é muito utilizada, é muito presente aí em todas as entidades, todas as associações e todos os grupos organizados das pessoas com deficiência, né, que é nada sobre nós sem nós. Então, nós conhecemos aí as entidades, os conselhos municipais, conselhos estaduais, as entidades de paradesporto, tudo a gente conhece e sabe que existe pessoas com deficiência nos cargos, né, cargos de direção, no cargo de comando,
na questão de ser conselheiro também, nos conselhos municipais, colocando suas ideias, colocando as suas necessidades, né? Não é só as ideias, mas sim as necessidades. E uma coisa que é muito importante, que vai nortear a nossa conversa de hoje, eu acho que, assim, resumindo tudo que a gente vai estar falando hoje, é a questão da gente se colocar no lugar do outro, tá? A gente, às vezes, a gente não consegue adquirir essa profundidade de saber como que a pessoa com deficiência vai entender, como que ela precisa, o que ela está sentindo também, né? Às vezes tem alguns que eles acabam não falando, guardam aquele sentimento lá, então a gente precisa ter essa sensibilidade de estar imaginando, né, e se colocando no lugar do outro. Isso é muito importante para quem quer fazer esse trabalho de uma maneira eficiente, né? O mestre Jigoro Kano, né, tem uma literatura espetacular, né, energia mental e física, né, são escritos, né, que dá um fundamento de todo o pensamento, né, de como é a ideia geral do judô, né, dentro dos princípios, dentro da vontade, né, e o mestre coloca aqui que nós precisamos comunicar nossos conhecimentos para a geração atual e treinar as mentes e o corpo também. Quando olharmos isso pelo ponto de vista do indivíduo, vemos que é interessante para toda a sociedade que tornemos o indivíduo mais independente e mais feliz. Então, assim, essa questão de tornar o indivíduo mais independente e feliz, gente, isso aí tem tudo a ver com a pessoa com deficiência, tá? A gente tem, assim, fatos, assim, de pessoas que iniciaram no esporte, iniciaram no judô, fica até injusto a gente falar um nome, falar outro aí, a gente vai acabar falando alguns aí, mas, na verdade, a gente vê como que o judô, ele se enquadrou bem nessa questão, e ele acabou tornando essa pessoa mais feliz pela possibilidade, pela convivência, pelo o próprio exercício, atividade física, ela alegra a pessoa, ela motiva bastante, né? E a coisa que é espetacular, porque ela também, ao mesmo tempo, ela vai dando a independência para esse aluno, né? Nós tivemos caso aí de alunos que chegaram aí com questão muito difícil de relacionamento, a pessoa era muito isolada, né? Tinha uma questão de ter a deficiência, mais de uma deficiência, né? A pessoa tem a deficiência visual e também tem o autismo e ao mesmo tempo tem alguma má formação, né? Que dificultou até a pessoa a andar. Né? Aí essa pessoa vem, começa a treinar com a gente, você começa a sentir que ela vai vindo com um sorriso, com alegria, cantando para vir para a tua aula, vem de uma maneira bem... Inclusive, a música, o canto, é muito ligado com o pessoal autista, eles são apaixonados por música, por instrumento, por cantar, né? E você vê essa alegria deles começar a vir na tua aula a primeira vez, você vê uma certa seriedade, porque não conhece, e depois que conhece, a pessoa começa a se soltar e vir alegre, né? E começa a criar a questão de melhorar a estima dela. Ela vai se tornando mais feliz. Só que, ao mesmo tempo, essa pessoa começa a fortalecer a musculatura, começa a ganhar uma postura, que a pessoa, às vezes, tem uma postura curvada, uma coisa assim, ela começa a ganhar uma postura, ela começa a se equilibrar melhor, cai menos, né? Ela consegue também ter uma independência maior para usar um transporte coletivo. A pessoa, às vezes, tinha dificuldade de segurar, né, de se manter na hora de entrar no ônibus, de ter esse equilíbrio. Então, esses são relatos da família. E uma coisa que é muito importante, quando a gente trabalha com pessoa com deficiência, você não está trabalhando com um aluno, você está trabalhando com dois ou com três, você está trabalhando com uma família. Porque quando a gente trabalha com pessoa com deficiência, não tem jeito de trabalhar sem a família estar envolvida. E quando a felicidade do filho ela acontece, é uma felicidade que brilha no olho dos pais e também das outras pessoas que estão ali treinando junto, que começa a ver a evolução, e é um negócio fantástico, tá? E aí, isso aí tem tudo a ver com o Jitakyōei, tá? A gente tem que pensar nisso, o benefício mútuo, o benefício da sociedade, né? Eu acredito que
o judoca, o sensei, ele não pode fugir disso aí, né? Não é uma coisa fácil, não é uma tarefa simples, a gente precisa se dedicar, mas a gente tem que ter dedicação, buscar conhecimento, porque não é, vou trabalhar com pessoa com deficiência. Tudo bem, vamos trabalhar, mas só que tem um caminho a ser percorrido. Fica aqui, né, todo o nosso agradecimento para vocês que acompanharam aqui, e um grande abraço e até a próxima oportunidade. Sandro Marcelo, sensei, a gente só tem que agradecer, seu trabalho é maravilhoso junto desse pessoal, parabéns, sucesso, obrigado aí por essa live, obrigado por todos esses esclarecimentos e parabéns pelo seu trabalho. E você fica sentadinho aí, sabe por quê? Daqui a pouquinho tem primeiros socorros, algumas dicas importantes aqui no Spot 10 com o sensei Nelson Diego da Silva Claudino. Fica sentadinho, a gente volta já.